Olá, queridos irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe muito para o louvor da sua glória. Hoje nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo de número 3. Oremos ao nosso Deus pedindo que Ele fale conosco. Querido Senhor, muito obrigado por tua bondade, graça e misericórdia conosco. Quero agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de meditarmos na tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abençoe também a vida dos meus irmãos, cuide de cada um, restaure o ânimo, a fé, o vigor, cure os enfermos, console aqueles que estão em luto, abençoe também a tua igreja, abençoe o nosso país e continua cuidando de nós. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí, ou então acompanhar a leitura pela tela do seu aparelho. Vamos lá, onde é que eu estou? Aqui. Então, hoje nós vamos olhar para a submissão que os crentes precisam demonstrar nos seus relacionamentos, né? Tanto matrimoniais como também comunitários, e a reação do crente ao sofrimento por Cristo, como deve também ser positivo à luz do que Deus produz em meio à provação na vida de pessoas compromissadas com Ele. Então vamos ler aqui versículo 1 a 7, mostrando a nossa submissão nos relacionamentos matrimoniais. Ele vai se dirigir primeiramente aqui às esposas, do versículo 1 ao 6, e para o alívio dos homens, somente um versículo para os maridos. Vamos lá então, meus irmãos. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisalho de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, o propósito da submissão aqui da mulher ao seu marido é ganhar o marido para Cristo através de um testemunho silencioso. No caso aqui, mulheres crentes se submetendo a maridos, inclusive incrédulos. Alguns querem condicionar a submissão da mulher ao seu esposo, no caso dele ser crente, no caso do esposo amar na esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, se ele me amar como Cristo amou a igreja, então eu também me submeto a ele como a igreja é submissa a Cristo. Mas isso aqui não é condicional, isso aqui é um mandamento, é uma ordem de Deus para as mulheres de que elas se submetam ao seu marido. E sempre quando a gente fala submissão, a gente se lembra que a submissão absoluta é sempre ao Senhor e que ninguém deve se submeter a nenhuma pessoa que nos mande pecar contra o nosso Deus. Nesse caso, é melhor agradar a Deus do que aos homens e sofrer as consequências da nossa fidelidade ao nosso Deus. Mas no caso aqui de mulheres casadas com homens ímpios, descrente, a submissão da mulher se torna um instrumento, um meio para ganhar o marido, né? E olha o que diz o texto, sem palavra alguma. Nesse contexto, o evangelho fala tão alto por meio da vida de uma mulher piedosa que mexe, fala ao coração, pode não falar ao ouvido do seu marido, mas fala com certeza à sua mente, à sua consciência, ao seu coração, o testemunho belo, bonito de uma mulher piedosa que teme
ao Senhor. O que ele vê aqui é o procedimento, quando ele observa o honesto comportamento dela, cheio de temor. Temor não pelo marido, temor ao Senhor, respeito, submissão, acima de tudo, ao Senhor. Não existe mulher que seja submissa ao Senhor e não se submeta à autoridade, à liderança do seu marido. Não só ao marido crente, bondoso, piedoso, virtuoso, não. Também ao marido que não conhece a Deus. Ele pode ser ganho, minha querida irmã, não através das tuas palavras, como uma mulher rixosa e uma goteira constante no ouvido do marido, mas pelo seu silêncio, através do seu procedimento cheio de temor e de piedade que se revela por meio de uma vida de respeito e submissão ao marido. E ele vai dizer aqui também que o exemplo de submissão eram as mulheres antigas que cultivavam a beleza interna por meio da obediência. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisalho de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. E não, a ideia aqui não use nada de ouro, não use um vestido bonito. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está repreendendo uma mulher, entende, que se arruma, né, para um evento, para uma festividade, para estar com o seu marido, mas o que ele quer enfatizar aqui é a beleza interior, que tem um valor enorme diante de Deus. Não importa o seu cabelo, a sua roupa, se você tem joia, não tem joia. O que a Bíblia está enfatizando aqui é que a beleza interior de uma mulher, ela deve sobrepujar toda a beleza exterior dela. Hoje nós vivemos num mundo de extrema futilidade, em que as mulheres valorizam ao extremo, né, a questão da aparência, né, e fazem em nome da beleza, às vezes, alguns absurdos que podem colocar em risco a própria vida. Mas o que é mais bonito, muitas vezes a mulher não corre atrás para ter, que é exatamente o que ele coloca aqui: um homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Olha como a mulher deve se trajar, com o coração unido àquilo que é incorruptível, aquilo que não se corrompe, e ela deve ser marcada por mansidão, por tranquilidade, e a Bíblia está dizendo que isso é de grande valor diante de Deus. Minha irmã, se vista para Deus, se vista com um espírito incorruptível, né? Com um traje de mansidão, de tranquilidade. Isso é grato, é louvável diante do Senhor. E ele vai dizer que assim mesmo foi que outras mulheres no passado, santas mulheres que ele coloca aqui, né, se ataviaram. Elas se vestiram. Essas mulheres, elas esperavam em Deus. E como é importante a gente aprender a esperar em Deus, e as mulheres aprenderem a esperar em Deus e seguir o conselho de Deus e não a sabedoria dos seus próprios corações. Às vezes uma mulher casada com um homem ímpio, um incrédulo, né, ela tenta a todo custo salvar o seu marido por meio de palavras. Vamos para a igreja, não vai para a igreja não, vai ficar aqui assistindo Fórmula 1. E começa a ser aquela mulher rixosa, aquela goteira constante. Ninguém está dizendo aqui que você não pode conversar com o seu marido, né, convidá-lo para ir para a igreja, né, falar para ele que você está orando por ele, né, que você o ama e que você gostaria muito de ver o marido mais engajado com as coisas do Senhor, mas você não faz isso sempre, você não fica constantemente repreendendo e exortando o seu marido, você ganha o seu marido pelo seu temor ao Senhor, pela sua submissão a Ele, pelo seu espírito manso e dócil, e deixe que Deus faça a obra no coração do seu marido. Espere em Deus, minha irmã. Tenha paciência, espere no Senhor e acredite que Ele é poderoso sim para transformar o coração
do seu esposo por meio da sua obediência à sua palavra. A palavra de Deus, ela sim tem poder de transformar a vida de uma pessoa, não a sua palavra, não a sua chatice, não a sua goteira constante ali, trazendo ao invés de submissão, né, um espírito contencioso que vai colocar você contra o seu marido. E ao invés de você ganhar o seu marido, você perde de vez a oportunidade de alcançá-lo com o Evangelho. E essas mulheres se ataviaram, santas mulheres se ataviaram, esperaram em Deus. De que maneira? Estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Toda mulher crente, ela é filha de Abraão pela fé, mas também é filha de Sara, é filha da promessa, e não de Agar, da escrava. E nós, que somos filhos de Abraão, as irmãs aí que são filhas de Sara, devem praticar o bem, não temendo nenhum tipo de perturbação. O seu espírito está guardado em Deus, espera em Deus, por isso tem esperança, por isso se submete, né? E mantém sempre em vista essa missão de tentar ganhar o marido para Cristo, para que o seu esposo seja um homem de Deus, mas pelo método de Deus e não pelos seus métodos, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Olha o respeito que Sara tinha por Abraão. Ah, pastor, eu tenho que chamar meu marido de Senhor? Não, de jeito nenhum. Isso tem a ver com cultura, tem a ver com período, mas isso tem a ver também com respeito. E é exatamente isso aqui que o texto está querendo enfatizar, principalmente para as irmãs. Você se casou, então você está debaixo da autoridade do seu marido. Deus colocou ele como cabeça sobre a sua vida. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, porque a mulher foi criada depois do homem, a partir do homem e também para o homem. E isso não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus fala, e uma mulher cristã, piedosa, que quer honrar a Deus, precisa seguir os ensinamentos bíblicos claramente revelados para a sua vida. Tá? Agora, versículo 7, ainda bem um só versículo, que coisa boa, mas é um versículo grande, tá vendo, irmãs? Então, vamos ver aqui o que Pedro tem para os maridos. Pedro vai dizer que os maridos crentes demonstram submissão, sendo sensíveis também às suas esposas. Maridos, vós igualmente, esse igualmente pode estar ligado a essa demonstração de submissão. Como é que a mulher se submete ao seu marido? Vivendo corretamente, ganhando ele sem palavras, respeitando o seu marido e por aí vai. E como o marido se submete à sua esposa? Vivendo a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse texto aqui tem muitos ensinamentos preciosos para nós. O exemplo de submissão é o manuseio de um vaso frágil aqui. E quando a gente fala de vaso frágil, a gente não está falando de algo que é simplesmente frágil, que não tem força. Tem essa ideia de algo frágil que precisa ser cuidado, e o marido ele foi chamado para proteger a mulher. Lá em Gênesis, quando Deus cria Adão, diz que era responsabilidade de Adão proteger o jardim. E proteger o jardim está ligado também à proteção daqueles que estão no jardim, tanto dele como da sua esposa. E Adão falhou na proteção do seu jardim, falhou na proteção da sua mulher, ele foi extremamente omisso. E hoje muitos homens também seguem as pisadas de Adão e são omissos também no cuidado da sua esposa como parte mais frágil, como uma questão de valor também. Não é simplesmente de fragilidade, é questão de alguém que é muito valiosa para nós, para o marido. A sua esposa tem que ser aquilo que você tem de maior valor.
Você precisa cuidar da sua esposa, proteger a sua esposa, amparar a sua esposa como uma pessoa frágil, mantendo consideração para com ela. Tem marido que não considera a esposa, não vive a vida comum do lar. Considerar a esposa é sim também viver a vida comum do lar. Você casou e você agora precisa auxiliar a sua esposa na administração e na vida do lar. Na verdade, irmãos, a gente pega aí os textos que falam sobre mulher, dizendo que as mais velhas precisam orientar as mais novas a serem boas donas de casa e por aí vai, né? E tá certo, mas a Bíblia também vai falar em 1 Timóteo capítulo 3 que o homem que Deus quer usar, o líder na igreja cristã, ele precisa governar bem a sua própria casa. A mulher precisa cuidar da casa, mas a casa está sob o governo do homem que Deus estabeleceu, né, sobre a mulher. Então é muito importante que eu e você, como homens que somos, possamos auxiliar a nossa esposa e cuidar sim do nosso lar, vivendo a vida comum do lar. Aprenda a varrer uma casa, a passar um pano, a lavar uma louça, a fazer uma comida, né? Quem sabe aprender a passar a sua camisa, né? Quando você levantar, depois que a sua esposa já se levantou, aquela cama ali desarrumada, aprenda a esticar o lençol na cama, né? A colocar a coberta por cima da cama, deixa a cama organizada, deixa o seu quarto organizado, não pegue sua roupa e fique jogando para todo canto, deixando sapato espalhado pela casa. Vive a vida comum do lar. Você casou com uma mulher preciosa e não com uma empregada, né? Você precisa ajudar a sua esposa vivendo a vida comum do lar e tendo a sua esposa em máxima consideração. Tenha consideração com a sua mulher. Olhe para ela como uma parte frágil, que precisa de cuidado, que precisa ser valorizada. Tratai a sua esposa com dignidade, né? E o propósito aqui da submissão está aqui no porquê, ó. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O propósito de submissão é o desfrute pleno dos privilégios espirituais comuns, né? Que coisa boa é quando o marido e uma mulher vivem a vida comum do lar, vivem um para o outro e ambos para Deus, eles herdam a mesma graça de vida. Nós estamos falando aqui de dois crentes, de duas pessoas que conhecem a Cristo, que desfrutam da graça da vida que Deus deu a eles. E quando eles vivem assim, as orações deles não são interrompidas. Nesse sentido, Deus ouve as orações e eles mantêm unidade conjugal por meio das próprias orações que fazem. Agora, o marido que rejeita sua mulher, não tem consideração pela sua mulher, trata a mulher como escrava, não vivendo a vida comum do lar, não tem o mínimo de discernimento que as atitudes que ele tem está prejudicando o seu casamento, ele não tem discernimento espiritual, não tem discernimento do que Cristo espera dele como marido, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 5 que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e também sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. E o marido que não vive a vida comum do lar, que não tem consideração pela sua mulher, que não cuida dela, não valoriza a sua mulher, não trata ela com dignidade, a dignidade que ela merece por ser uma com ele e ser também criada em imagem e semelhança de Deus, ser filha de Deus também pela fé, porque claramente estamos vendo uma mulher crente aqui. Esse homem, ele não tem discernimento. Agora, o que tem discernimento, valoriza a esposa, cuida dela, faz dela uma mulher melhor com ele do que seria sem
que ela estivesse com ele e mantém sempre, de forma ininterrupta, as suas orações, e Deus se agrada disso. Tá? Então, exortações da palavra de Deus aqui para os maridos. Agora o versículo 8 até o versículo 12 vai falar sobre como os crentes precisam demonstrar submissão em seus relacionamentos comunitários. O versículo 8 e 9 vai nos mostrar que o modelo de submissão é uma vida plena em virtude e livre de índole vingativa. Veja só, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A vida de um crente precisa demonstrar um amor altruísta, harmonioso, compassivo e também humilde, de igual ânimo, mesma inclinação, mesmo pensamento. Todos nós que somos de Deus precisamos ter a mesma mente, o mesmo coração. Precisamos aprender a nos compadecer uns dos outros, a sermos amigos como irmãos, misericordiosos, perdoando e sendo perdoados, humildes, longe de nós todo tipo de orgulho. E isso está diretamente relacionado ao versículo 9, que diz que não devemos pagar mal por mal, nem injúria por injúria. Se somos crentes em Cristo Jesus, precisamos perdoar, precisamos nos compadecer, precisamos ter a mesma mente, entendendo quem somos, do que Deus fez por nós, e assim agindo de conformidade com a sua palavra, e dessa forma, ao invés de maldizer, eu vou bendizer, porque para isso fomos chamados. Olha aí. Porque eu fui chamado, porque Deus me chamou, porque Deus me salvou, para que eu possa abençoar a vida das pessoas e não agir com maldade, por injúria, de jeito nenhum. Eu fui chamado para amar, eu fui chamado para abençoar, fui chamado para bendizer, para me compadecer dos meus irmãos, ser amigos deles pela fé, agir com misericórdia, com humildade, Deus nos chamou para isso, meus amados irmãos, e quando fazemos isso, recebemos bênção por herança. Deus garante, as suas bênçãos sobre a vida daquele que demonstra, pelo seu viver, uma atitude perdoadora, amorosa, compassiva, misericordiosa. Então, Deus, ele abençoa a vida de uma pessoa assim. E o propósito da submissão, versículo 10 a 12, é desfrutar exatamente da plenitude da provisão de Deus para aqueles que abrem mão de seus direitos nos sofrimentos. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? Olha aí, você quer isso para a sua vida? Você quer amar a vida e ver dias felizes? Então, sugestão do Senhor aqui para a sua vida. Refreie a língua do mal. Evite que os lábios falem dolosamente. Você tem falado para machucar as pessoas ou para edificar as pessoas? Saem palavras torpes da sua boca, palavras que ferem. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que bem a utilizam vão colher do seu fruto. Tem gente que está colhendo intriga, morte, que não tem amizade, não tem relacionamento, intimidade com pessoas, porque não são capazes de colocar freio na sua boca, e a sua língua vive falando o que é mal e falando para ferir pessoas. Quem age assim não vai viver dias felizes e nem vai amar a vida, vai odiar a vida e viver dias tristes. Então, quer viver dias tristes? Deixa a sua língua falar à vontade. Fale o mal dos outros, isso, fira todo mundo. Diga aquilo que os outros fazem de ruim, enfatize as coisas ruins de cada pessoa.
E não fale isso para ela não, fale isso para os outros dela, tá? Porque aí a fofoca e a difamação ganham força e você vai ser cada vez mais odiado e você vai ter tristeza sobre tristeza, né? Se esse é o caminho que você quer, faça isso. Agora, se não quer, siga a orientação aqui das Escrituras. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Veja só que coisa linda, não só se aparte do mal, mas pratique o que é bom. Não deixe só o que é ruim, abrace o que é bom para a sua vida. Busque a paz, busque a paz. Se empenhe por alcançar a paz, paz com Deus e paz com todos os homens naquilo que depender de você. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aqueles que praticam males, aqueles que têm uma língua voltada para o mal, que fala dolosamente, que não se aparta do mal, mas tem uma vida marcada por atitudes maldosas. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Senhor está contra aqueles que praticam males. Ah, pastor, mas eu não fui salvo pela graça, eu não sou filho de Deus, Deus não me ama? Com certeza, se você é salvo pela graça, conheceu o amor de Cristo, o Espírito Santo habita em você, você conhece a palavra dele, você não vai ficar praticando mal, você não vai falar mal dos outros, você não vai usar a sua língua para ferir ninguém. E se isso você faz, e faz com frequência e você não se arrepende disso, e a sua vida é marcada por esse tipo de atitude, então queria convidar você a refletir se de fato você está em Cristo ou não. Porque às vezes a gente acha que é de Jesus e não é. A gente acha que pertence a Cristo e não pertence. Que a gente crê nele e na verdade não crê. Existem pessoas que são apenas religiosas, que vão na igreja, mas não conhecem o Senhor e nunca foram por ele transformadas, né? Continuando aqui, meus irmãos, o versículo 13 em diante vai mostrar a relação do crente ao sofrimento por Cristo e como esse sofrimento deveria ser positivo à luz do que Deus produz, né, por meio da provação na vida de pessoas que são compromissadas com Ele. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Até a resposta seria ninguém. Ninguém vai maltratar ninguém que é zeloso naquilo que é bom. Mas veja só, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e isso acontece, Paulo disse que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, então é possível que alguém sofra fazendo o que é certo. Jesus sofreu fazendo o que é certo. Entretanto, bem-aventurados sois se sofrer por causa da justiça. Mateus capítulo 5, né, Jesus vai dizer, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, vos maltratarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pedro vai dizer, não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças. Nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como o Senhor. Onde? Primeiramente no coração. Porque é sempre no coração que tudo procede. Então é no coração que eu santifico Cristo como Senhor da minha vida, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E nós devemos estar preparados para isso. Dê razão da sua esperança. A fé também se explica pela razão. Nós não cremos porque cremos. Não é simplesmente fé na fé. Existe um conteúdo, né, para a nossa fé. Existe uma verdade por trás daquilo que nós cremos e precisamos estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em nós. Fazendo, todavia, de que maneira? Com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez, não várias vezes como alguém
quer acreditar que na missa, quando se parte a hóstia ali, Cristo está sendo partido também, está morrendo e se sacrificando, missa após missa, ou como alguns também acreditam que ele está no céu, né, constantemente nos redimindo, né, e se sacrificando em favor da sua igreja. Isso está errado. Ele se sacrificou, ele se deu uma vez por todas, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Esse é o propósito, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, né, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Então, a expectativa do crente em meio aos maus tratos pela prática das virtudes cristãs é que, mesmo sendo aqueles injustificados, não são inúteis para ele, né? Então, a expectativa do crente, mesmo diante dos maus tratos, pela prática das virtudes cristãs, é que, mesmo sendo aqueles sofrimentos injustificados, não são inúteis para o crente ou para aquele que passa por essa provação, né? Mas a gente pode se tornar um bem-aventurado por sofrer por causa da justiça. Mas não só isso. Os maus tratos também, pela prática de virtudes cristãs, fornecem aos cristãos de consciência limpa oportunidades para um testemunho sensato. Quando as pessoas olham novamente o nosso procedimento, depois de falar mal de nós, eles acabam ficando envergonhados, porque as pessoas olham para a mansidão, para o temor, para a esperança, vê que aquela pessoa é uma pessoa sensata, que não é um religioso simplesmente fanático, ele dá razão da sua fé, ele demonstra que Cristo é o Senhor também da sua vida. E o encorajamento, irmãos, do crente a uma atitude positiva em meio ao sofrimento injusto é que o sofrimento não justificado foi o contexto no qual Deus favoreceu ou forneceu a salvação. O sofrimento injusto foi o contexto no qual Cristo realizou a obra de salvação em sua encarnação. Ele sofreu. Cristo também morreu uma única vez pelos pecados. Ele que era justo, ele morreu nas mãos de injustos, mas para nos conduzir a Deus. Ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Em outras palavras, Pedro está dizendo, o sofrimento de vocês também pode conduzir outras pessoas a Deus por meio do testemunho bonito que vocês dão. A vida de vocês também anunciam a Cristo e a palavra de vocês, dando razão da fé de vocês, também tem o poder de conduzir pessoas ao conhecimento de Deus. A rebelião humana contra a virtude e a verdade foi o contexto também no qual a mensagem divina de livramento foi proclamada antes mesmo da encarnação, né? Como ele vai falar aqui da questão de Noé, que foi um pregador da justiça. Ele foi perseguido, as pessoas não deram ouvido para ele, mas ele sabia o que era verdade e estava em obediência à vontade do Senhor. E a identificação com Cristo por meio do batismo pode causar sofrimento humano, mas fornece parte no triunfo celestial do Cristo que venceu a morte, né? E está vivo pelos séculos dos séculos e um dia voltará para nos redimir completamente. Ele está à destra do Deus e tudo, anjo, potestade e poderes, estão subordinados a Jesus. Então devemos sim, meus irmãos, viver uma vida de santidade, de boa consciência para com Deus, lembrando da ressurreição de Cristo, da vitória de Cristo e da nossa vitória juntamente com Cristo um dia.
Um dia esse corpo de pecado será revestido de corpo glorioso, né? E Deus será glorificado também em nós e através de nós. Então vamos ficando por aqui. Amanhã a gente continua. 1 Pedro, capítulo de número 4. Né? É isso. Grande abraço, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.